Fala galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar melhor, mais aprofundadamente sobre perspectiva das imagens. Se você assistiu o vídeo onde eu falei como estudar pixel art de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, você sabe que o primeiro pilar que eu citei foi sobre perspectiva e composição das imagens. Porém, como aquele vídeo era um vídeo longo e eu não queria me demorar tanto em um pilar só, eu falei coisas bem breves. Então, o propósito desse vídeo aqui é me aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto de perspectiva das imagens. Então, se você não assistiu o outro vídeo ainda e quiser assistir, que se quiser entender mais do que eu tô falando, sugiro que assista ele primeiro, ele vai estar aí em cima aparecendo no card, basta que você clique para ver. Caso você já tenha visto, vamos lá que hoje nós vamos falar sobre perspectiva. Mas antes de tudo, uma breve explicação sobre o que é perspectiva. Basicamente, perspectiva é como nós percebemos o mundo ao nosso redor. O universo é composto de matéria, é composto de objetos sólidos, é composto de coisas. E nós, como seres humanos, nós percebemos essas coisas através do nosso olho, através da nossa visão, através da informação que a luz nos traz quando bate nos objetos e chega no nosso olho. Então, basicamente, a perspectiva é essa relação dos objetos e do observador. A questão principal é que, apesar dos objetos terem sua forma definida, apesar de todas as coisas que estão ao nosso redor terem sua forma definida, dependendo de qual ângulo, dependendo de onde nós estivermos observando esse objeto pode ter leves variações no formato dele. E isso é a perspectiva, isso é a diferença de perspectiva. É a diferença que os objetos têm entre si, é essa deformação, essa transformação com base na nossa visão. Por exemplo, novamente, se eu esticar a minha mão aqui e aproximar a minha mão da câmera do celular, você vai perceber que minha mão cresceu muito, olha só, ela está muito maior do que minha cabeça. E para você que está vendo isso nesse vídeo, isso é perfeitamente natural, né? Saber que minhas mãos aumentam quando elas chegam próximas da câmera, porque desde pequeno nós estamos acostumados com isso. Mas o pequeno problema disso é que na hora que a gente vai criar uma pixel art ou qualquer outro tipo de arte, o fato da gente ter feito essas observações, né, essas relações de se acostumar com a perspectiva intuitivamente, isso dificulta na hora que a gente vai aplicar em uma arte. Por quê? Porque a gente nunca parou para observar isso de forma objetiva, de forma querendo estudar, querendo compreender. Então, essa forma de ver intuitiva acaba não nos ajudando tanto assim na hora que a gente vai fazer artes. Por essa razão, eu disse lá no vídeo anterior e vou falar de novo, a melhor receita para você dominar a capacidade de fazer boas perspectivas é observar as coisas na vida real. É observar as coisas que você está vendo na sua frente, é fazer teste. Sei lá, estica seu dedo assim na frente do seu olho. Agora fecha só um olho e observa esse dedo, depois abre o outro e fecha o anterior. Você vai ver que o teu dedo moveu de posição, mas o dedo não moveu de posição. O que moveu foi a relação de perspectiva de onde você está observando esse objeto. Então, para você compreender essas coisas melhor, você tem que observar ao seu redor. Não adianta, você não foge disso. A gente tem que observar, a gente tem que querer entender a realidade ao nosso redor, como ela é, para que nós consigamos reproduzi-la. Porque a arte nada mais nada menos que a reprodução da realidade. Nós reproduzimos a realidade de uma forma artística de acordo com a nossa percepção do mundo, né? Mas se nós queremos reproduzir a nossa percepção do mundo, nós temos que perceber este mundo e gastar energia, gastar tempo para isso. Porque em essência a arte, quando a gente tem uma ilustração, quando a gente tem uma imagem ou uma animação, basicamente a gente tem uma câmera ou um olho observando essa arte da perspectiva que ela está sendo apresentada, né? Então estudar perspectiva é nada mais nada menos que observar. Porém, neste vídeo eu quero passar alguns macetes para vocês, eu quero falar sobre algumas perspectivas corriqueiras que a pixel art tem, que são a perspectiva 100% em 2D, que é a perspectiva top-down, que muitos jogos assumem ela. Um dos mais famosos que até então está bem alto é o Stardew Valley, é o joguinho de fazenda, esse é um jogo top-down. E a gente tem a perspectiva isométrica, que ela é semelhante à top-down, mas ela é um pouco diferente. Eu vou falar sobre essas três no vídeo de hoje, eu vou te mostrar algumas dicas de como você pode melhorar na hora que você estiver construindo suas artes
e praticando perspectiva para que você acerte cada vez mais. Então assista o vídeo até o final para você compreender tudo, para você conseguir sair daqui muito melhor do que quando você chegou. Então, se você quer aprender perspectiva, já deixa um like aí nesse vídeo antes da gente começar, porque eu vou falar para vocês que deu trabalho, hein? Eu gastei um dia inteiro só desenhando, só pensando e estruturando como eu queria passar essas dicas para vocês. Então, se você gostou, deixa o like aí, me diga nos comentários a sua opinião, as suas dúvidas. E é isso aí, vamos lá pro vídeo, porque hoje tem coisa boa pra gente conversar. Tá certo, pessoal, eu abri aqui o Photoshop para poder mostrar na prática para vocês algumas das dicas que eu havia falado. Então, para começar, a primeira coisa que a gente pode entender que vai ajudar o processo é compreender que todas as coisas, todos os objetos, eles são compostos de basicamente 3 eixos. Um eixo que representa a altura, que eu coloquei aqui como Y, um eixo que representa a largura do objeto, que é a parte da frente dele como largura, e um eixo que significa profundidade, que eu coloquei como Z, que é a largura do objeto, só que de um sentido não paralelo à nossa visão, que está do lado. Não se preocupem, porque você não precisa compreender muita matemática para conseguir fazer os desenhos, para conseguir bons resultados. A única coisa que você deve ter em consideração é que os objetos eles têm esses eixos e que as formas geométricas são compostas destes eixos. Em todos os vídeos que eu falei de sombras, que eu falei de criação de personagem, na maior parte deles eu estou falando sobre formas geométricas. As formas geométricas são as nossas melhores amigas quando estamos desenhando, então nós não podemos ignorá-las. Mas tá, vamos lá começar então. Digamos que a gente desenhasse um quadrado vermelho, Eu só fiz um quadrado simples aqui e ele está numa perspectiva 100% em 2D. O que isso significa? Significa que se a gente colocasse um ponto de observação, um olho, aqui no caso é uma câmera, e esse ponto de observação estaria observando diretamente um único lado desse quadrado, estaria enxergando uma única faceta, que no caso seriam a soma do eixo X com o eixo Y, formando essa faceta da frente que eu pintei de vermelho. Porém, como nós estamos falando dessa distorção a partir do ponto observador, se eu colocasse essa câmera para cima, aqui, ao invés de ser 100% de lado no quadrado, a observação que essa câmera desse quadrado teria seria algo mais ou menos assim, que é a representação top-down dos jogos. Que significa que nós estamos enxergando a faceta da frente do quadrado e a faceta de cima. A faceta da frente é o Y, altura com largura, enquanto a faceta de cima é profundidade com largura. Certo? Você não precisa se esquentar tanto a cabeça com isso aqui. A única coisa que você tem que ter em mente é que se a câmera está de cima, ela está observando tanto a parte da frente do objeto quanto a parte de cima. Basicamente, como está representado aqui embaixo, são só esses lados que estão sendo vistos. E você tem que levar em consideração uma coisa importante, olha só, o quadrado ele se distorce um pouco para que essa visão seja alterada. Não é simplesmente eu pegar aqui uma cor e pintar um outro quadrado aqui em cima que vai se virar uma visão top-down. Você tem que cuidar que esse quadrado distorce de uma maneira funcional, mas logo você vai entender um pouco melhor o do porquê você não precisa se preocupar tanto. Mas aqui agora a gente está vendo só a face da frente e a face de cima. Mas digamos que essa câmera que está observando esse quadrado totalmente de lado, ela viesse um pouquinho na diagonal para a esquerda aqui. Antes ela estava lá observando a lateral do quadrado, agora ela está observando um pouquinho da diagonal e está observando a parte de cima também. A visão que nós teríamos desse quadrado seria uma visão semelhante com essa aqui, que no caso é a visão isométrica. Mas não basta que você veja os 3 lados para que essa perspectiva seja considerada isométrica. É preciso mais algumas coisas, mas eu vou falar isso mais para frente do vídeo. Continuando, basicamente se a gente tivesse com essa câmera na diagonal, nós passaríamos a observar agora 3 facetas desse cubo. Nós observaríamos agora concluir aqui do lado também os eixos de altura e o eixo de profundidade e pronto, a gente estaria observando todos os 3 lados do nosso cubo. Por que eu estou fazendo um cubo?
Gravem isso bem na mente de vocês, porque os cubos, esses formatos quadrados, vão ajudar a gente muito na hora que nós estivermos fazendo qualquer coisa. Olha só, para a gente representar isso na prática agora, de uma forma um pouquinho mais dinâmica. Eu desenhei aqui uma grama, uma grama simples, e depois desenhei um pato estiloso com óculos escuros. Depois eu coloquei uma câmera aqui diretamente na frente desse pato, para a gente ver como que ficaria uma ilustração a partir deste ponto de observação aqui. O que essa câmera estaria vendo seria algo mais ou menos assim. Ela estaria vendo principalmente a faceta de frente do pato, e essa seria uma visão praticamente 100% em 2D. Eu pintei aqui o pato nas mesmas cores que eu havia feito o cubo, só para a gente entender um pouquinho algo além. O pato não é um quadrado extremamente sólido igual esse quadrado. Ele é composto de outras formas geométricas, ele é composto de alguns círculos. Então, olhando o pato de frente, nós não apenas observaríamos a faceta da frente do cubo, a gente conseguiria enxergar as outras um pouquinho. Por exemplo, aqui onde eu pintei verde representando a profundidade, é o que nós enxergamos dos cilindros ou dos círculos do pato, fazendo o volume da sombra dele. E aqui no azul, onde nós temos uma leve perspectiva de alguns objetos olhando o relevo dele, nós também podemos entender que algumas facetas da parte de cima apareceriam onde tem relevo. E geralmente essas partes que são representadas as partes de cima são mais claras do que as outras, Aqui você pode ver que mais ou menos está relacionado com os tons claros do pato. Por que isso? Porque ele está de dia e a luz está vindo de cima. Se a luz viesse de baixo, a relação ficaria um pouco diferente, mas a perspectiva continuaria sendo a mesma. Porém, agora essa câmera está subindo na diagonal para cima novamente. Então, obviamente, a visão que nós teríamos desse mesmo pato muda e ficaria algo assim. Esse seria o nosso patinho top-down, visto da perspectiva top-down. Aqui no desenho a gente consegue observar que, predominantemente agora, nós veríamos mais a faceta de cima do que antes, onde nós vimos apenas a faceta de lado em alguns pontos a parte de cima. Agora, na perspectiva top-down, como a câmera está vindo de cima, praticamente todas as coisas estão mostrando bastante da parte de cima. Se vocês observarem aqui, até a grama agora, ela está preenchendo toda a parte da foto aqui do quadrado. Antes ela estava restrita aqui. Agora ela está 100% preenchida, por quê? Porque olha só, a câmera está pegando essa visão aqui, ó, certo? Ela está pegando um formato mais ou menos assim, ó. Então, não existe escopo, não existe parte dessa câmera onde ela não esteja vendo grama, Então eu levei em consideração que a grama também estaria inclusa nessa perspectiva top-down. E para mostrar para vocês como esses quadrados são muito importantes e como eles podem ajudar a gente bastante, eu vou fazer aqui um objeto do lado do pato. Digamos que eu queira fazer um objeto do lado desse pato. A perspectiva do pato já está definida, mas eu quero fazer um objeto na mesma perspectiva do pato. Porque um dos maiores desafios é a gente tá fazendo uma arte, alguma coisa está numa perspectiva, daí a gente quer fazer outras coisas junto e acabam ficando em perspectivas diferentes. E isso causa um resultado não tão legal assim. Então como é que a gente faz para balancear essas perspectivas? Eu vou fazer aqui agora com vocês para vocês verem como é simples. Primeiro de tudo, eu desenhei aqui o quadrado diretamente em cima do pato para entender bem certinho qual é a perspectiva que o pato está representando. Depois disso eu vou vir aqui, com esse quadrado e vou diminuí-lo até o tamanho do objeto que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um cogumelo, então ele vai ser menor do que o pato. E para começar a fazer esse cogumelo, primeiro eu vou selecionar aqui um tom para construir a forma inicial desse cogumelo. Eu vou posicionar ele aqui dentro do quadrado onde a gente vai servir como base, que é o quadrado que a gente tirou do pato. Eu vou fazer semelhante à lógica que a gente já tinha feito do personagem aqui do lado e vou construir esse cogumelo. Aqui eu fiz a forma principal dele. Agora eu vou começar a sombrear. Lembrando que as sombras são nossas melhores amigas quando nós queremos acertarmos numa perspectiva correta, porque como as sombras estão posicionadas diz muito sobre a perspectiva. Então, além de nós nos preocuparmos em posicionarmos corretamente as formas das coisas, nós também precisamos sombreá-las da forma equivalente.
Eu já fiz 2 vídeos falando sobre luz e sombra, se você não assistiu, tá aparecendo aí em cima, assista porque você vai se esclarecer melhor sobre esse assunto lá. Mas continuando aqui, agora que a gente já tem o formato do cogumelo, eu vou começar a sombrear. Esse cogumelo está sendo visto de cima de uma perspectiva top-down, então eu vou sombrear de acordo com essa perspectiva. Vou posicionar aqui também alguns tons mais claros em cima dele, simulando a perspectiva que a gente quer. Acho que talvez eu possa fazer ele um pouquinho maior aqui, talvez pintar essa parte aqui também. Eu sempre falo, o único segredo que a gente precisa fazer, a única coisa que a gente precisa fazer para ter uma boa pixel art é testar até conseguir encontrar um bom resultado. A partir do momento que a gente encontra um bom resultado, depois dos nossos testes, pronto, nós temos uma boa arte, então é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou testando, fazendo essas sombras de acordo com o que me parece ser correto na perspectiva top-down e vou posicioná-las para que a gente consiga alcançar esse resultado. Eu vou adicionar mais um tom de luz aqui porque eu acho que ficará mais legal e acho que estou satisfeito com o cogumelo por enquanto. Aí, agora que está feito o cogumelo aqui, eu vou simplesmente pegar uma outra cor para posicionar a base dele, para que ele fique no chão também. E vou sombrear essa base porque a tampa do cogumelo não está permitindo que toda a parte de baixo seja iluminada. Aí, agora que está feita o formato dele, eu vou sombrear embaixo porque esse cogumelo precisa de sombras. Vou tirar esse formato aqui porque ele está me atrapalhando. E pronto, olha só. A gente agora tem um cogumelo na mesma perspectiva top-down que o pato. E a única coisa que eu precisei fazer para construir esse cogumelo foi posicionar esse quadrado aqui que estava de acordo com a posição do pato. Então se você está com dificuldade para fazer as perspectivas iguais, para acertar nas perspectivas do seu desenho, experimente tentar imaginar as coisas como quadrados, porque os quadrados vão nos dar a direção. É claro que com o tempo e com a experiência a gente não precisa disso, a gente vai sabendo fazer isso de forma mais intuitiva. Mas no início, quando nós não temos experiência ainda, imagine as coisas como quadrados. Desenhe mesmo os quadrados, faça como eu fiz aqui de pegar primeiro o quadrado que estava em cima do pato e depois diminuir ele para o tamanho da coisa que eu queria. Não tenha medo de fazer isso, não pense que isso vai demorar ou que isso vai dar muito trabalho, porque o aprendizado é assim, o aprendizado demora, nós precisamos nos esforçarmos para conseguirmos aprender de vez aquilo que a gente está se propondo. Então, com calma, com paciência, a gente pode construir tudo seguindo essa dica que a gente vai aprender ainda mais. Mas tá, aqui a gente está vendo na perspectiva top-down do pato então. E como é que seria nessa perspectiva isométrica esse mesmo pato? Digamos que nossa câmera estivesse olhando o pato deste ângulo aqui na diagonal, o cubo sendo representado dessa forma aqui. Como que a gente faz então na perspectiva isométrica? A gente faz a mesma coisa. Eu vou pegar esse cubo que está aqui, vou colocar ele no centro da imagem porque ele vai servir de base para a gente fazer o pato. Porém, esse cubo aqui ele é muito largo. O cubo não representa o formato do pato. O pato é mais um retângulo do que um cubo. Então eu vou simplesmente aperfeiçoar esse cubo para que ele fique do formato do pato. Perceba que eu não fiz nada difícil ou de outro mundo aqui. Continua no mesmo ângulo, continua da mesma forma esse cubo, respeitando a mesma quantidade de pixels por linhas, que eu logo já vou explicar para vocês sobre. E eu só cortei as laterais para que ele ficasse do formato que eu desejo. Tá, e depois disso o que eu fiz? Eu desenhei um molde igual eu fiz no cogumelo, selecionando onde esse pato estaria com relação a esse cubo. Ele não é quadrado, ele é composto por círculos e cilindros na maior parte. Mas eu fiz esses círculos, ele está olhando para lá de acordo com a faceta onde estava para frente. Depois de feito esse esboço, eu simplesmente sombreei o nosso pato para que ele ficasse da forma mais legal possível, respeitando os formatos de cada coisa, respeitando de onde estaria vindo a luz. Então agora nós temos um pato na perspectiva isométrica. Além disso, depois eu também só cortei um pouco do chão para ficar ainda mais isométrico e a gente conseguir observar este pato desta maneira. Você percebe que não é difícil construir as coisas seguindo essa lógica. Só dá trabalho no início, mas com o tempo nós vamos melhorando.
E aqui são a comparação de todos os patos de todas as 3 perspectivas que eu falei nesse vídeo. Talvez em algum momento ou outro você veja alguma variação delas, mas isso não muda a perspectiva em si. Por exemplo, aqui, eu estou num jogo top-down e o quadrado está selecionado dessa maneira, mas eu poderia talvez crer que nesse jogo o meu quadrado fosse algo mais ou menos assim, onde eu observasse muito mais a parte de cima do que a parte de baixo do objeto. Eu estaria com a câmera mais em cima do que ela está aqui. E isso não mudaria nada na prática na hora que eu estivesse fazendo os desenhos. A única coisa que eu ia ter que fazer é respeitar este quadrado base para todos os objetos. Porque esses quadrados vão permitir a gente fazer qualquer coisa. É sério, literalmente qualquer coisa. Não importa que você pense, ah tá, ele fez um pato ali, coisa simples de se desenhar, né? É fácil fazer um pato nas perspectivas diferentes. Mas e tal coisa? Não importa. Se você construir um quadrado ali e construir essa coisa complexa, por mais que seja de acordo com esse quadrado, você vai acertar na perspectiva. Você quer ver um exemplo? Você conhece a Abapuru, aquela obra da Tarsila do Amaral, uma grande artista brasileira? Eu tenho quase certeza que você conhece, né? Porque todo mundo acaba estudando ela na escola, eu acho, eu posso estar enganado. Mas enfim, esta é a obra da Tarsila do Amaral chamada o Abapuru. Eu tenho um amigo que é especialista em fazer pixel art isométrica. Eu não faço tanta pixel art isométrica porque não é a que eu mais gosto. Mas eu tenho esse amigo que ele faz e ele é muito bom no que ele faz. E este amigo resolveu fazer a Abapuru em perspectiva isométrica da pixel art e o resultado foi esse daí. Vai me dizer que não tá incrível, que não tá muito da hora. Olha só o que o cara fez, ele pegou esse desenho extremamente complexo, com formas variadas ali, estranhas até, e fez ficar legal em pixel art em perspectiva isométrica. Esse cara, ele é muito bom em fazer perspectiva isométrica. O Instagram dele tá do lado aí da imagem, né? Mas eu também vou deixar na descrição o link do Instagram dele, se vocês quiserem acompanhar o trabalho dele, se vocês quiserem observar mais de perto. Pixel art isométrica não é só mostrar as 3 facetas, como eu havia falado. Para ser considerado isométrico, a gente precisa respeitar uma questão de ângulos matemáticos. Aqui no caso nós temos o eixo de largura e o eixo de profundidade, ambos num ângulo de 30 graus. O eixo de altura sempre vai estar em 90, mas esses dois que são variáveis estão em 30 graus. Você precisa que sua arte, seja pixel ou não, esteja respeitando estes ângulos para ser oficialmente isométrica. Na pixel art a gente não precisa se preocupar tanto com isso, porque para conseguir um ângulo de 30 graus na pixel art, basta que a gente faça uma linha posicionando 2 pixels por linha. A gente faz 2 pixels, vai para a próxima linha, faz mais 2 pixels e assim vai indo. Se a gente fizer uma linha seguindo essa lógica, nós teremos instantaneamente uma pixel art com ângulo de 30 graus. Isso é oficialmente isométrico, mas se você quiser trabalhar uma perspectiva diferente, você pode. A única variação que você precisaria fazer aqui, se você quer ver as 3 facetas, seria variar na quantidade de pixels por linha que você faz para que você tenha ângulos diferentes. Você não precisa se preocupar com que ângulo está. Você só precisa tentar fazer, vou fazer essa linha com 3 pixels por linha para ver no que dá e se você gostar você segue. Aqui é uma representação de vários cubos seguindo essa lógica. O primeiro a gente tem exatamente 1 pixel por linha, o segundo a gente tem, era o cubo que eu havia mostrado, que é o isométrico e tem 2 pixels por linha, e aqui a gente vai indo até ter 5 pixels por linha. Perceba que conforme o ângulo vai diminuindo, né, porque aqui a gente tem um ângulo maior e quanto mais ele desce para o chão ele vai diminuindo, nós vamos observando esse cubo de uma forma diferente. Nós passamos a observar menos a parte de cima dele conforme a angulatura vai descendo. Então não importa a angulatura que você escolha para fazer sua pixel art. Se você escolheu essa angulatura, apenas a siga até o final. Se você quiser uma pixel art sólida e congruente, principalmente se você está fazendo pixel art para jogos, porque jogos precisam estar perfeitamente corretos, já a pixel art para ilustrações não. Você pode variar do jeito que você quiser, se ficar bonito, se você ficar satisfeito, tá tudo bem e é válido. No vídeo de hoje eu queria falar para vocês justamente isso.
Pra gente não se estender demais, eu podia falar muitas outras coisas, existem mais coisas a respeito de perspectiva que eu não falei, mas esse é um assunto para um próximo vídeo, porque esse já foi grande o suficiente. Então, se você gostou do vídeo aí, deixa um like no vídeo, deixa um comentário me dizendo o que você achou. Se você tiver dúvida ou uma sugestão de vídeo futuro, manda aí que eu vou estudar e vou compartilhar com vocês da melhor forma possível a dúvida de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara, ativa o sininho, porque daí todas as vezes que eu postar um vídeo você vai receber uma notificação. E daí todas as vezes você vai poder estudar mais e todas as vezes você vai estar melhor na pixel art e seus objetivos vão se alcançar com maior facilidade. Obrigado mais uma vez então, pessoal, e até o próximo vídeo.